Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que possui o plano de saúde para você manter sempre a sua saúde em dia. Então, para contratar, ligue no 3520-6100. E nós já estamos no mês de dezembro, o último mês do ano, aquele mês bastante agitado e um mês também bastante quente, em que o sol ele começa a se posicionar de uma forma que a gente fica em evidência praticamente durante todo o dia. E para falar um pouquinho sobre o dezembro laranja e os cuidados que nós devemos ter com a nossa pele, nós convidamos a doutora Débora Todeschini, que é dermatologista, e ela vai nos dar algumas orientações sobre este mês e também sobre os cuidados para evitar o câncer de pele. Bem-vindo, doutora. Muito obrigada mais uma vez, estou sempre muito feliz de estar aqui e falando desse assunto tão importante que é o câncer de pele. Pois é, doutora, apesar desses dias estarem um pouco nublados, os raios solares eles já estão intensificados. Exatamente, a gente sempre tem que lembrar que luz solar é uma coisa e radiação solar é outra completamente diferente. Então tem que estar protegido mesmo quando está nublado. Quando a gente fala aí dos cuidados com a pele, quais são os cuidados assim que a gente nunca deve abrir mão? Nunca deve abrir mão do protetor solar e da hidratação depois do banho no final do dia. Existe algum tipo específico de cremes, produtos que a gente deve passar que vai proteger a nossa pele? Sim. Então, o protetor solar que a Sociedade Brasileira de Dermatologia indica é o de amplo espectro, que significa o fator de proteção, que é aquele número que fica na embalagem, no mínimo 30, e um outro número que não é tão divulgado, que se chama PPD, no mínimo número 10. Normalmente ele está ou atrás ou pequenininho embaixo. Certo. Para qualquer tipo de pele ou cada tipo de pele vai exigir que você use um protetor específico para aquela pele? Em termos de veículo de proteção solar, sim. Então, hoje em dia existe uma gama enorme de filtros solares. Então, pode ser em loção, líquido, spray, creme. Tem uma infinidade, e aí cada pele vai se adaptar a um tipo. Por isso que eu sempre digo para testar antes, para ver se a pessoa não gosta da textura do filtro solar, ela não vai usar. Então a textura tem que estar adequada para aquele tipo de pele. É porque alguns filtros solares a gente percebe que eles deixam a pele um pouquinho mais oleosa. Claro, para quem tem uma pele morena, de repente até uma hidratação aquilo. Mas para quem tem uma pele clara, fica com aquele aspecto meio gorduroso, digamos assim. Isso, exatamente. E hoje em dia existem também os filtros solares que são funcionais. Então, que tem vitamina C junto, que tem anti-idade, antipoluição, que tem hidratante. Então, é um produto mais completo justamente para tentar fazer com que as pessoas usem mais. Certo. Doutora, um dado que tem assustado ultimamente é o aumento expressivo de número de pessoas com câncer de pele.
Por que está acontecendo isso? E por que não é só mais nas pessoas de pele branca? As pessoas de pele morena também estão tendo câncer. Isso mesmo. Então, assim, a exposição solar aumentou. Então, as pessoas pegam mais sol no seu dia a dia, às vezes profissionais que dependem do sol também para sua profissão. E a falta da proteção nos atrapalha bastante. Tem a questão genética também, que fala alto, por exemplo, aqui na nossa região, a colonização nos prejudicou nesse sentido. Vem já da pessoa, por isso que nem sempre o câncer de pele é em áreas fotoexpostas, rosto e braços, né? Às vezes é nas costas, nas pernas, que aí tem a questão genética falando mais alto também. Pois é, e essas manchas que aparecem, ou algumas pessoas têm de repente aquelas manchinhas na pele, mas nunca deram importância. E de repente aquilo começa a aumentar de tamanho, aumentar a quantidade espalhada pelo corpo. É necessário retirar todas elas? Não, retirar todas elas não, mas a gente tem que saber triar. Então, por exemplo, uma pessoa acima de 40 anos que começou a ter uma mudança em algum névoa, alguma pinta, alguma beleza, ou que surgiram novas, que sejam assimétricas, com bordas irregulares, com múltiplas cores, é um grande sinal de alerta e tem que consultar, tem que avaliar bem, porque algumas delas provavelmente vão ter que ser tiradas. Pois é, essas manchas, essas pintas, geralmente elas não doem. Elas estão ali e você acaba na correria do dia a dia não dando importância. Pode acontecer dela ter dor num período em que já está com um câncer ali já instalado, mudar de tonalidade, alguma coisa que chame realmente a atenção? Então, dor é só ser uma coisa muito, muito avançada, tá? Mas coceira pode acontecer. Então, se tem alguma lesão que coça ou alguma lesão que forma uma casquinha, que vai e volta no mesmo lugar, que sangra com facilidade, então às vezes, fui me secar com a toalha e... Bateu, sangrou. Exatamente. Isso é um grande sinal para ir consultar, para ir atrás, porque provavelmente já é problema. Pois é, e essas pessoas, elas têm que intensificar o uso de protetor solar, de cuidados, principalmente a hora que se expõe ao sol? Exatamente. Então, a grande questão aqui do protetor solar primeiro, ele não é 100%, ele não vai te dar uma proteção completa, tá? E a quantidade e a forma aplicada fazem diferença. Não adianta passar só de manhã, então. Não adianta. Então, assim, por exemplo, falando em quantidades, para rosto, pescoço e colo, seria a quantidade de uma colher de chá. É bastante, né? É bastante coisa. Então, é muito difícil alguém que use essa quantidade. Então, por isso que, normalmente, a gente sobe o fator, em vez de ser o fator 30, que é o recomendado, aumentar para uns 50, 60, 90 e reaplicar mais ao longo do dia. Tá? Uma ferramenta bem útil que nos ajuda nisso onde mostra o clima no celular, se você rodar um pouquinho para baixo, tem o índice UV. Sim, já vi isso. E isso aí, ele é dividido em baixo, moderado, alto e muito alto. Então, se está moderado, claro que a gente tem que pensar que o clima varia ao longo do dia, mas ao meio-dia, que seria o pico, está moderado, a gente saindo só com o filtro solar 30, sem outras proteções, está de bom tamanho. Agora, se está alto ou extremo, a recomendação seria usar chapéus, óculos escuro, manga longa, que aí realmente o problema é maior e o risco de se expor é muito maior também. Pois é, aqueles cuidados que são necessários para os adultos também se encaixam para as crianças, ou com as crianças a gente deve ter um pouquinho mais de cuidado? Isso, a gente intensifica e normalmente as famílias fazem isso, usam muito protetor nos filhos e se deixam de lado os adultos. Mas isso é importante porque a radiação que uma criança ou um adolescente leva traz consequências no seu futuro. Então, queimaduras da pessoa descamar até a adolescência são muito mais sérias do que na vida adulta. Então, isso pode trazer, sim, consequências no futuro. Lembrar que até os 6 meses não se usa filtro solar, mas também não se expõe o bebê ao sol. Sim. A partir dali, começa a se usar filtros solares, mas são protetores especiais para essa faixa etária, que são chamados de protetores minerais ou físicos, e só lá adiante que se usa o comum, o filtro que todo mundo conhece.
Pois é, e as roupas tecnológicas que dizem com proteção, elas realmente funcionam? Tem segurança a usar tanto em criança quanto em adultos? Tem, sim. Isso é um mecanismo fantástico para a gente ter. As pessoas que fazem esportes ao ar livre, pedaladas, corridas, muito importante ter o seu conjunto, como eu digo, que seria a manga longa ou o manguito, que tem específico assim, para proteger o tórax. Tem também bermudas e calças, então... Se proteger, guarda-sol com protetor solar, com proteção solar existe também, que é importante, porque o que acontece? Nem sempre o tecido que nos protege, ele está fazendo a proteção ultravioleta também. Então, não é todo o tecido que vai nos ajudar. Então, não é porque eu estou vestida que eu não estou recebendo radiação. Pois é, quando a gente fala em exposição ao sol, em cuidados com a pele, a gente percebe que agora no verão surgiu uma moda, que é usar aqueles jet bronze. Aquilo prejudica a saúde? Protege de alguma forma? Então, o jet bronze foi uma função muito boa para o dermatologista, porque evita que a pessoa vá ao sol. Então, é uma tinta, né, que vai ao longo dos dias, vai saindo. Então, se você gosta de ficar bronzeada, opte pelo jet bronze, que é muito mais seguro do que se bronzear no sol. E sempre fazendo adendo que as câmaras de bronzeamento, aquelas de luz, são proibidas no Brasil desde 2012, por mais que a gente vê por aí, isso é muito lesivo e proibido. Pois é. Qual o horário ideal, assim, a gente pode se expor ao sol sem aquela preocupação de ficar com a pele vermelha, ter uma queimadura ou coisa pior? Então, o ideal seria antes das 10 da manhã e após as 4 da tarde, que é quando a gente só recebe ultravioleta A. Ele também tem malefícios, mas em um nível menor em relação à ultravioleta B, que só aparece na camada da Terra nesses horários que nós chamamos de ruins. Algumas bases, elas vêm com proteção solar. É recomendável para as mulheres usarem isso no verão, até mesmo para se expor ao sol, ou precisa um fator diferenciado? Então, o contrário, sim. Então, protetores solares com base, ótimo. Que passa por uma vigilância, realmente é um protetor solar que tem pigmento. Perfeito. Ótimo para usar no dia a dia. Também existem vários veículos, se quer deixar mais seco, mais hidratado, menos. Então, com clareador, sem. Então, hoje em dia tem uma gama enorme e vale a pena investir nesse tipo de produto. Por que esse número de 200 mil novos casos de câncer de pele, por que chegamos a este número, melhor falando? Então, tem vários fatores, além da exposição, tem outros fatores de risco, como, por exemplo, o tabagismo. Então, fumar também é fator de risco para câncer de pele. Tá? Outros fatores de risco, como radioterapia prévia, queimaduras acima de 2º grau, também importante, porque são áreas que estão mais expostas a ter câncer de pele. A questão da pessoa não se cuidar, no sentido de não se olhar. Tá? Inúmeras vezes a gente atende pessoas que vêm por problemas específicos na mão, no braço, e quando a gente examina, tem nas costas. Então, quer dizer, a pessoa não se olhou, porque o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, ele não é algo que cresça muito rápido. Então, ele dá sinais que está aumentando, que tem alguma coisa estranha. Que eu sempre digo que ele não é uma lesão que seja feia, mas é diferente de qualquer outra lesão que a pessoa tem. Sim. Então, o cuidado de se olhar também faz parte da saúde. Como é que se examina uma pessoa morena, por exemplo? Eu, morena em casa, claro, pessoas um pouco com a pele um pouco mais escura que a minha. Como é que elas fazem esse autoexame em casa para detectar, por exemplo, uma mancha dessas? Então, claro que quanto mais pigmento natural da pele, mais difícil é, mas essas lesões, elas são visíveis sim. Elas têm um brilho diferente, elas têm crostas, ou no caso do melanoma, que é o câncer de maior risco, na pele negra se dá mais em palma e planta do pé. Então, se olhar entre os dedos, embaixo do pé, isso também faz parte do nosso exame que a gente deveria fazer, se não todo dia, uma vez por mês, a cada 2 meses, tem que se olhar por inteiro. E o câncer de pele, ele pode aparecer na pessoa em qualquer faixa etária, desde a criança até um adulto? Exatamente. Ou não?
Claro, pode sim. Então, no caso dos cânceres de pele não melanoma, que são os mais comuns, é difícil acontecer na criança. Em alguns casos, se a pessoa tem algumas doenças genéticas que favorecem o surgimento do câncer de pele, isso acontece na infância também. Mas o melanoma, que é o câncer de pele, que não comum, mas mais grave, acontece em qualquer idade, de bebê a idoso. Muito bem, então nós estamos falando hoje no programa Viver com Saúde sobre o Dezembro Laranja. Esse mês em que a gente deve ter cuidado ao se expor ao sol, o sol está muito quente e alguns cuidados são necessários. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje falando com a doutora Débora Todeschini sobre o Dezembro Laranja. Este mês de conscientização que todos nós devemos ter e ficar atento a todos os sinais que aparecem no nosso corpo. Seja na mão, seja no rosto, seja no corpo. É preciso analisar e é preciso procurar um profissional qualificado para nos orientar de qual o protetor necessário que a gente deve usar, de como a gente deve se expor sem correr risco ao sol. Doutora, essa consulta dermatológica, ela é necessária que a gente faça porque muitas vezes aparece uma manchinha lá que a gente não dá importância e que o médico, com aquele olhar mais clínico, ele consegue analisar e nos orientar de como cuidar. Exatamente. Então, a consulta dermatológica, via de regra, deve ser feita uma vez ao ano, né, onde a gente examina o corpo inteiro em busca de lesões, às vezes já cancerosas e outras vezes pré-malignas. Então, nós temos a vantagem de conseguir, em alguns casos, identificar lesões pré-malignas, que a gente chama de queratose actínica, no caso das lesões precursoras do carcinoma epidermoide, e essas são muito comuns, extremamente comuns. A gente vê dia a dia mesmo no consultório, e elas merecem tratamento para evitar no futuro uma cirurgia, um tratamento mais agressivo. Nessa época do ano, a gente diminui um pouquinho a temperatura da água. Porém, a pele já vem sensível lá do inverno pelaquela água quente, falta de hidratação necessária. Os protetores solares, os bronzeadores, eles vão dar essa proteção para a pele e evitar aquele ressecamento? Vai depender do protetor que você escolher. Existem protetores solares com hidratante, tanto de rosto quanto de corpo. Sim. Mas aí são protetores específicos, não é qualquer um que vai ter essa função. Nesta época do ano, é a melhor época para a gente tratar, por exemplo, o cabelo, a pele que passou por todo esse processo de desgaste durante o inverno? Aí vai depender do tratamento que for necessário. Tem alguns tratamentos, alguns produtos tópicos e alguns tratamentos feitos em consultório que tem que ser feitos no inverno porque sensibilizam a pele. Então, uma pele sensibilizada no calor e no sol, além de sentir ardência, pinicação, irritação, vão também manchar e vão causar outras consequências. Falando um pouquinho dessa questão de manchas, o sol mancha muito mais a pele do que qualquer outra época do ano? Sim, o sol mancha, principalmente o melasma, que é a principal. Fica bastante evidente, né? Exatamente, fica muito mais evidente. Ela acontece em mulheres, em homens, em mulheres muito mais porque tem origem hormonal também e não só do sol. Mas tem que ter um cuidado redobrado em quem quer se ver livre das manchas. Tem que ter um cuidado super importante, não só passando protetor, mas usando medidas mecânicas, tipo chapéus e roupas que cobrem, porque piora bastante nessa época.
pessoas que começam com esses sintomas, geralmente de manchas, e que no decorrer do tempo aí acabam descobrindo um câncer de pele. Todo o câncer de pele, ele é tratável com bons resultados ou é preciso passar por aquele arsenal de tratamentos longos lá e que muitas vezes debilita até o sistema imunológico? Então, aí vai depender do tipo. Os carcinomas, que são os cânceres de pele do tipo não melanoma, se identificados cedo, normalmente são tratamentos que são curativos, que são resolutivos sem ter que precisar de outros, quimioterapia, radioterapia, outras coisas. Claro, o câncer de pele, não melanoma, a gente costuma dizer que ele não mata, porque a gente tira e resolve, tem exceções, é claro, mas ele deforma. Porque a gente normalmente é em área exposta no rosto, por exemplo, então a gente vê casos bem extremos que perde pedaço mesmo. Então o cuidado com a pele é importante, porque às vezes a pessoa diz, mas não tem problema porque é de pele. Mas isso traz consequências bem sérias também. Já o câncer de pele do tipo melanoma, esse sim, pode precisar de tratamentos como quimioterápicos ou de terapia-alvo, que chama, que vão mexer com a imunidade, que vão ser tratamentos bem prolongados e pode sim matar, e no caso do melanoma até rápido. Então por isso que uma mancha que você já tenha há muito tempo, dessas pigmentadas, dessas marrons, que tenha mudado, que tenha crescido principalmente na sua altura, que comece a sangrar, que comece a ficar com múltiplas cores, tem que olhar logo, porque aí sim consegue se tratar de forma efetiva. Antigamente nós falávamos que o câncer de pele ele só aparecia no verão. Hoje nós temos uma desordem ambiental que a gente não tem mais as estações definidas. E também não existe mais uma preferência por certas doenças em homens e mulheres e idade. Isso tudo é influência da nossa alimentação, dessa mudança no ecossistema? Então, no caso da alimentação, ainda não se tem nada a respeito de câncer de pele e alimentação. Certo. Mas, claro, hábitos de vida não saudáveis predispõem, com certeza, desordens no organismo todo. Então, tem que ter esse cuidado global, não é o cuidado da pele, do cabelo, dos órgãos. Somos um só, então tudo tem que estar alinhado para ficar tudo bem. Quando uma pessoa da família teve, quer dizer que outra também pode ter uma predisposição? Sim, a genética fala bem alto nos casos de câncer de pele, como em outros cânceres também, mas no de pele especificamente. Então a gente vê até pessoas com histórico de câncer de pele, os filhos tendo, por exemplo, em idades precoces, 20 e poucos, 30 e poucos anos. Não é incomum a gente ver no consultório, não é o dia a dia, mas a gente vê, sim, pessoas nessa idade já com câncer de pele. Certamente a genética falou mais alto ali. Existem também, doutora, outras doenças de pele que precisam de atenção especial. Quais são as mais comuns que a gente vê aí na sociedade? O que a gente mais vê é a psoríase, que é uma doença já estigmatizada, que tem placas normalmente em cotovelos, joelhos, região lombar, mas que podem afetar o corpo inteiro. Tá? São doenças que não são transmissíveis, não é transmissível, não tem problema, é da pessoa, mas normalmente o portador sofre muito, principalmente com preconceito. A rosácea, aqui na nossa região, é uma doença crônica, a gente vê bastante aquela pessoa que fica vermelhinha. Sim. Em qualquer fonte de calor já fica mais vermelha. E a dermatite seborreica também, uma doença muito, muito comum que afeta o couro cabeludo, que a gente chama de caspa, ou uma caspa mais aderida. Sim. Então, também uma doença crônica, ela vai e volta, mas que tem tratamento. Pois é, e aquela coceira incessante na pele. Ultimamente a gente escuta muitas pessoas dizerem que tem essa coceira que não acalma com nada. O que é isso? O que está acontecendo? Isso é emocional também? Pode ser, ter um caráter emocional, mas assim, quando a gente tem coceira e não tem lesões na pele, a gente faz uma investigação. Às vezes tem doenças internas que se manifestam através da coceira. Então, nesses casos, eles precisam ser avaliados, precisa ser feito exames de sangue, exames de urina, de imagem, para a gente excluir que não tenha alguma causa orgânica e aí pensar nas causas que aí realmente são mais comuns, como pele seca coça. Então, às vezes, só a gente melhorando a questão da hidratação já passa
esse sintoma. Doutora, a erisipela, uma doença que ultimamente ela veio à tona até porque o nosso presidente mostrou em rede nacional uma ferida. Isso é caracterizado uma doença de pele ou uma doença circular? Não, a erisipela é uma doença de pele, é uma infecção normalmente bacteriana que se dá normalmente nos membros inferiores, mas pode ser em qualquer local do corpo. No rosto, por exemplo, se torna uma doença séria, até às vezes com internação hospitalar, porque tem consequências, sim, mas normalmente em membros inferiores, bem tranquilo de tratar, trata em casa, bem simples. Pois é, mas ela é uma ferida que... Por que ela surge? Da onde é o histórico dela? Então, a porta de entrada por algum lugar. Então, uma cutícula que a pessoa arrancou de forma errada, uma micose entre os dedos que a pessoa não tratou, isso é porta de entrada para a bactéria. Os pacientes diabéticos, eles têm uma propensão maior de ter outras doenças. Sim. Então, a erisipela é uma delas também. A celulite, que é outro tipo, é semelhante à erisipela, mas mais profunda também. Então, tem que cuidar para não se machucar, principalmente nos pés. Então, e tratar seus fungos ali, porque o fungo no dedo do pé, as pessoas quase acham que é uma coisa normal. E é uma doença também. Então, tem que ser tratada principalmente pelo risco de ser porta de entrada para outras coisas. Como é que a gente evita os fungos? Então, fungo gosta de um ambiente úmido, escuro e quente. Então, por isso que pés, região genital, entre os seios, esses são locais que são bem comuns de ter fungos, mas se a gente tirar esses dados, a gente manter sequinho, manter arejado, a chance de ter é menor. Então o negócio é chegar em casa e deixar o pé bem exposto aí, procurar usar chinelo também. Exatamente, secar bem depois do banho entre os dedos, né? Não deixar úmido, então isso também é uma boa dica. Quais são as tuas dicas como médica para a gente ter uma pele saudável, uma pele bem cuidada, sem ressecamento, um cabelo bem hidratado, a unha com saúde, dentro da dermatologia? O que o dermatologista orienta, assim, esse geralzão da pessoa? Então, não pegar sol em excesso. Então, sol é vida, é ótimo, modula o humor, mas em excesso, como qualquer outra coisa, vai nos prejudicar. Tá? Essa cultura que tem lá da década de 20 de ficar bronzeada. Sim. É uma coisa complicada, o dermatologista não gosta muito disso. Tem agora uma linha assim que está se aceitando mais, digamos assim, a cor da pele, tá? Isso é muito bom. Outras coisas, a hidratação. Então, saiu do banho, se hidrate, mesmo que você não ache que esteja desidratado. O próprio banho, se o banho é muito quente, se ele é muito demorado, com muito sabonete, isso vai prejudicar a saúde da pele. Então, um banho mais rapidinho, morno, sabonete só onde importa mesmo, saiu do banho. Hidrate sua pele, hidrate o rosto, o cabelo também. Sabe que sol também atrapalha o cabelo, também causa envelhecimento do couro cabeludo. Então, às vezes, acelera o branqueamento dos fios, o ressecamento. Cuidar com alisantes de cabelo, chapinha, secador de cabelo. O secador de cabelo, na verdade, a gente deveria usar a cerca de 30 centímetros do fio e numa temperatura média. Então, senão a gente torra o cabelo, que normalmente a pessoa coloca no máximo, compra um secador bem potente e vai bem próximo do cabelo. Então, isso está prejudicando o cabelo também. Então, nesse dezembro laranja aí, o foco é cuidar da pele em si, para evitar um câncer de pele e precisar de um procedimento mais radical. Exatamente. Proteger a pele, não só do câncer de pele, mas das outras doenças que também podem acontecer. A dermatologia possui mais de 2.000 doenças, então é uma gama enorme. Então, usando essas dicas simples, a gente protege de outras doenças também. Quero te agradecer por mais uma vez ter atendido o nosso convite, estar aqui falando sobre o Dezembro Laranja, que é super importante que a gente se cuide e se proteja para evitar desgastes maiores com a nossa saúde e com o nosso emocional. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra e TV Erechim, estou sempre disponível. Muito obrigada. E a todos vocês que nos acompanhem, muito protetor solar neste dezembro, e janeiro e fevereiro e durante o ano todo.
Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.